Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos a esse Vibes Podcast. A gente tá ligado que política em cidade do interior é igual novela mexicana. Todo mundo se conhece, todo mundo fala, mas poucos cumprem. E hoje nós estamos aqui com um cara que resolveu ir além de falar. Ele resolveu colocar a sua cara, o seu nome e a sua assinatura. Com vocês, Josuel da Conceição. Muito boa noite. Quero agradecer aqui por essa oportunidade de estar participando aqui desse podcast. Primeira vez que eu participo de um podcast da minha vida, né? Fico muito feliz aí, tá? Alex, por ter me convidado. E espero aqui que todos que estão assistindo aí esse podcast possam estar compartilhando. Não só compartilhando a live aqui, curtindo e comentando, mas também aí lá no canal. Fala um pouquinho aí do canal, né? Do site aí, do seu Sim. Facebook. Cara, a gente tá ali na minha página pessoal, a gente tá como Leco Vibes. Toda quinta-feira a gente traz um convidado ao vivo e toda segunda-feira também. Então, estamos recebendo o pessoal aqui da cidade. No Instagram a gente também tá como leco.vibes e também estamos no YouTube como vibes.podcast. Olha aí, gente. Então é muito fácil. Inclusive, ele não tá querendo aparecer aqui na minha live, mas ele vai aparecer assim. Vamos virar pra lá. O negócio aqui é interno, hein? Olha lá, ó. Salve, pessoal! O Alex Simplício, né? E fala mais uma vez aí para as pessoas saberem onde ir lá procurar essa matéria de hoje. Vamos lá. YouTube, a gente tá como vibes.podcast. No Instagram, a gente tá como leco.vibes. E aqui a gente tá no Facebook como leco.vibes também. Lá no Instagram tem todos os canais nossos lá na descrição. Deixa eu puxar de novo. Opa, deixa eu puxar o negócio de novo pra cá. Porque não pega, infelizmente não pega todo mundo, não pega ele lá também. Mas, gente, ó, compartilha essa live aqui. Tem algumas perguntas aqui que eu nem sei se eu vou conseguir responder. Ele tem umas perguntas aqui bem comprometedoras aí. Eu vou ter que tentar me sair desses negócios aí. Mas, enfim, vamos lá. Vai assistindo aí, compartilhando. Já tem 20 pessoas assistindo aí minha live, esse podcast aqui. Tá? Então compartilha aí, vamos ver o que tem a surpresa aqui, porque ele falou que o bicho vai pegar aqui hoje nas perguntas. Eu espero que não. A nossa regra aqui é o seguinte: no Vibes ninguém sai limpo. Meu Deus do céu! Vamos lá, vereador. Preparado? Tá tranquilo? Mais ou menos. Porque aqui é sem filtro, sem corte e sem chance de fugir. Eu trouxe aqui uma basezinha para passar o filtro. Aí. Vamos lá. Josuel, quem era você antes do título de vereador? Bom, eu fui um cara que, assim, todo mundo sabe que eu cheguei aqui na cidade de Montemor, né, no ano de 94, como morador de rua. E até que um dia, lá pelo ano de 2014, eu falei, poxa vida, eu sofri tanto nessa vida e hoje eu vejo tanta injustiça. Eu tenho que ser alguém melhor nessa terra, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso ser um ser humano que eu vim aqui só para trabalhar, engordar e depois morrer. Não dá. Eu não posso aceitar isso. Eu preciso ser a diferença nesse mundo para que um dia que eu partir deixando um legado de um cara que fez a diferença aqui na vida das pessoas. Foi então que em 2014 eu comecei bem devagarzinho com as minhas lives, com o celularzinho na mão ali no Jardim Colina, mostrando ali aquele bairro sem asfalto, com a população, os moradores tendo que colocar sacolinha nos pés para ir trabalhar de manhã, as criancinhas na mão, ali segurando na mão da mãe, com sacolinha, né? Aquilo começou a me incomodar. Eu falei: não pode, eu não posso aceitar isso, eu não posso simplesmente achar que isso é normal. E foi quando eu comecei ali. O meu coração começou a se indignar com aquele tipo de coisa, isso em 2014, e daí em diante, eu nunca mais fui o mesmo, vamos dizer assim, né? Aquela indignação entrou no meu coração como uma flecha. Dali em diante, as pessoas começaram a ver em mim uma esperança de poder ser a voz delas naquilo que elas muitas vezes não tinham coragem, muitas vezes tinham medo de ir lá e expor. Muitas vezes as pessoas chamavam: ô Josuel, eu tenho uma denúncia pra fazer, mas eu não quero me expor, tá? Eu sei que você é meio doido mesmo, então tipo assim, vai lá você, né? E eu sempre ali naquela vontade de fazer o bem, de ajudar, de querer resolver. Eu sempre quis resolver o problema
do mundo, mas eu sei que isso é impossível. Mas eu falei, bom, eu tentando resolver alguns problemas aqui na cidade de Montemor, eu sei que já vai ajudar muito. Então, eu sempre comecei ali me envolver na vida das pessoas, comecei a me tornar referência de procura aqui na cidade, né? Dali em diante, 2014 em diante, ali ó, eu já comecei me tornar uma pessoa, não eu polêmica, mas as pessoas começaram a fazer de mim uma pessoa polêmica por causa das coisas que eu começava a mostrar ali as irregularidades, os descasos, as injustiças, o que era de errado. E aquilo, o Josuel ali do buraco, o Josuel da confusão, foi começando a crescer popularmente aqui na cidade de Montemor, mas a procura para fazer o bem, para ajudar a cidade, né? E aquilo foi criando mais ainda expectativa no meu coração, mais vontade de trabalhar. Eu fui desenvolvendo ainda mais sede de justiça, de fazer justiça, né? De lutar pelas pessoas. E tudo isso, e quando as pessoas começavam a me chamar, eu começava a resolver os problemas das pessoas, eu me sentia e me sinto como um herói em conseguir resolver os problemas das pessoas. Por isso que eu nunca me preocupei com cargos, nunca me preocupei assim de ir lá e me vender, me corromper, aceitar suborno. Não, porque eu queria ser o herói das pessoas, eu queria resolver os problemas. Mas as pessoas olharem para mim e falar assim, cara, obrigado, porque você não ganha nada para fazer isso, você não tem nada, né? Assim, ninguém te oferece nada e você vai e faz isso. Isso é muito bom. Aquilo ali ia deixando a gente com mais e mais força de vontade ali de trabalhar pela população. E foi assim que eu comecei lá em 2014. Nossa, é uma. Fih, vai longe essa história, né? Muito longe. A gente vamos a noite inteira, se a gente for. Agora vem cá, o que te fez olhar pra política e dizer, eu vou entrar nisso daqui? Aí você entrou numa coisa muito legal. Sabe por quê? Eu comecei em 2014. Eu não odiava político. Odiava. Odiava. E eu fazia tudo por justiça, por causa de maus políticos, por causa de político corrupto, por causa de coisas erradas. Pra cutucar a ferida. E aí, as pessoas começaram a me julgar. Muitas pessoas começaram a me julgar e dizer assim, você está fazendo isso porque você quer ser político. E eu não tinha nenhum interesse, Deus sabe, eu não tinha nenhum interesse em ser político. Tanto que as pessoas falaram assim, em 2015, muitas pessoas começaram a me julgar e falar assim, certeza que você vai sair candidato em 2016, você é um oportunista, e começava a me chamar de oportunista, de aproveitador, que se aproveitava, que não sei o quê. Meu Deus, essa não é a minha intenção, eu odeio política, eu odeio político. Enfim, chegou em 2016, eu não saí candidato porque não era objetivo. E eu comecei o meu trabalho. E lá pro ano de 2017, eu continuando o meu trabalho, as pessoas começaram a me julgar. Muitas pessoas me julgando. 2020 ele vai sair candidato. Isso aí é um oportunismo. Falei, essas pessoas estão me dando uma boa ideia. Eu acho que eu vou ser político. Falei, eu vou querer ser político. Já que estão falando, lançando, eu vou pegar essa profecia. E 2020 eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair candidato a vereador. Saí candidato a vereador em 2020 e fui o 8º mais bem votado aqui na cidade de Montemor. Não fui eleito por causa do quociente do partido, mas como o meu foco não era ser político, o meu trabalho continuou. Sim. Nunca parou. Essa foi o grande detalhe. Bateu na trave ali, mas continuou o projeto, né? Já estava fazendo antes? Eu fui eleito, né? Eu fui eleito a vereador, eu só não tive, assim, o diploma. Sim, por causa do coeficiente que para quem entende um pouco de política sabe que tem essa barreira também, né? Exatamente, eu fiquei em 8º lugar, então para mim foi uma grande honra, satisfação, orgulho de ter chegado em 8º lugar entre os 15, meu. Sim. Então eu me sentia um vereador, só não remunerado e nem diplomado, mas eu me sentia um vereador. Sim. E Josuel, a gente foi cavucar a sua história, porque aqui a nossa equipe, a gente cavuca bastante. E a gente quer saber, a gente quer que você conte pra gente sobre a sua infância em Arco Verde. Bom. E como foi a sua chegada em Montemor? Você já contou um pedacinho? Na realidade, eu nunca estive no Arco Verde. Não? Não. Eu nem sei como é Arco Verde. Eu fui registrado como pernambucano, mas não sou do Pernambucano. Na realidade, a minha história, se eu for contar aqui para todos assistirem, né?
eu tenho certeza que vai chocar. Mas na realidade, o meu documento, o meu registro, eu fui registrado como pernambucano, como do Arco Verde, mas na realidade isso foi assim. O meu padrasto, quando ele foi morar com a minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E a minha mãe sofria muito, né? Na companhia do meu pai, ela falava que ele bebia muito, né? Enfim, espancava ela. E chegou um homem lá e falou: vou mudar a sua vida, vou dar uma vida melhor para você e os seus 3 filhos. Ela tinha 3 filhos, eu com 2 anos de idade, a minha irmã com 3 aninhos e um irmãozinho, e outro irmão meu com acho que um ano de idade. E a minha mãe ali, né, na inocência, minha mãe não sabia ler, não sabia escrever, era da roça. Minha mãe pegou e seguiu esse homem e deixou os documentos, todos nossos, para trás. Nenhum documento ela levou. E esse meu padrasto pegou o documento de uma mulher, de uma ex-mulher dele, e registrou. Na época podia fazer isso. E me registrou como se eu tivesse nascido no Pernambuco, do jeito que ele quis, como ele quis. E aí, o que que acontece? Eu fiquei no meio do caminho. Ele abandonou um dos meus irmãos, deixou um dos meus irmãos para trás, que ficou doente, ficou internado. Ele abandonou, seguiu adiante. E quando eu cheguei aqui em Montemor, em 94, eu não tinha RG. Eu tinha 15 anos de idade, eu não tinha RG como as crianças têm hoje. E aí eu fiz a minha RG, lembro como se fosse hoje aqui na delegacia, que fazia na delegacia, né? E ficou. E nisso eu tirei a habilitação, eu fui constituir família, eu fui tirando meus documentos, reservista, tudo, carteira de trabalho. E um dia a minha mãe pegou, e a assistente social daqui de Montemor, sabia da história da minha mãe, sabia de toda a história nossa. Falou: nossa, a gente precisa, porque a minha mãe ainda era casada com um senhor de idade, que ela casou, acho que com 12 anos de idade, na época, né, na infância dela. E ela estava casada ainda, esse homem já tinha até morrido. E a assistente social falou: vamos regularizar os seus documentos, vamos trazer a sua origem, o seu nome verdadeiro para minha mãe. Quando fez isso, a minha mãe passou a não ser minha mãe mais. Ô, louco. Minha mãe não é. A minha mãe morreu em 2020 como se não fosse minha mãe no papel. Minha mãe foi Meu enterrada como se Deus. não fosse mais minha mãe no papel. E quando eu fui ver para poder mudar os meus documentos, ficava um absurdo, porque tinha que mudar documentos de filhos, tudo, fazer DNA, tudo. Então a gente na época Nossa, até que tentou, confusão. fomos para a Unip se propôs a fazer DNA, mudar toda a documentação, mas ficava quase que impossível, tinha que fazer tinha que voltar, meu Deus, era muito complicado. E aí ficou. Então hoje eu sou pernambucano, Arco Verde, mas eu não nasci no Arco Verde, eu não sou pernambucano, nada contra, porque eu nunca nem fui no Pernambuco, né? Não foi nem passear Eu ainda. fiquei sabendo que eu nasci no Paraná, depois que a minha mãe faleceu em 2020, através de um documento da minha mãe que eu postei assim, eu já estava muito conhecido, eu tinha muitos grupos, eu falei assim, me surgiu uma ideia. Eu falei: eu vou pegar esse documento da minha mãe, que ela faleceu, e vou postar nos grupos do Paraná, de Minas, da Bahia, do Pernambuco, tudo quanto for grupo de outros estados eu postei. Eu consegui encontrar todos os familiares da minha mãe, que minha mãe tinha um sonho de encontrar os familiares dela, que já fazia mais de 40 anos. E Maravilha. com a postagem desse documento eu encontrei as tia dela, tia, irmãos, irmãs da minha mãe, meus tios, minhas primas, primo, achei tudo. Tudo pro lado de Minas, tudo pertinho, 240 quilômetros daqui. E quando eu fui lá conhecer eles contaram um pouco da minha história. Entendeu? E aí eu pude saber um pouco da minha história quando eu era pequenininho, o que aconteceu. Por isso que hoje eu sei o que aconteceu, que a minha mãe foi embora com esse homem e tudo mais. Então eu sei dessa história por causa disso. Entendeu? Por isso que fica assim. Mas eu não sei o que é Pernambuco. Nunca vi Pernambuco. Caraca, que história de vida, hein? E com essa daqui que a gente cavou, pegou essa bela história aí. Bela história, assim, tem muito mais, né? Se você for fuçar aí na minha vida, for dar umas cafuchadas, vai ser bem impactante, porque a minha vida não foi fácil, né? Para mim chegar até aqui hoje vivo, do jeito que eu estou aqui, foi muito difícil. É um milagre. Hoje eu sou um milagre vivo de Deus, senão eu não estaria aqui. Amém. Tudo certo aí, Kaique? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Tudo isso foi pra gente
dar aquele esquenta legal aqui, pra você já se soltar um pouco mais. Você já tá acostumado com a câmera. É, mais ou Mas menos, aqui né, se gente? solta um pouquinho mais. E vocês compartilham aí, tá bom? Compartilha bastante aí, curte essa live e também comentem aqui. Vai falando o que, é que vocês estão achando aí do podcast aqui hoje, né, com o Alex Viber. Isso, Leco Vibes. Leco Viber. Alex também. Ó, vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês que estão chegando aqui. O negócio aqui é muito chique. O pessoal aprende. O negócio aqui é tudo chique, velho. Ó, esse aqui é o Leco Aqui, Viber, pessoal. que eu tô participando do podcast dele hoje, tá? Chegando. E tudo isso foi para levar a gente pro primeiro quadro do programa, que é o quadro Verdade ou Migué. Aqui a gente vai fazer algumas afirmações provocativas, Certo. certo? Isso é E bom. você vai responder se é verdade ou se é migué. Miguel, pra vocês saberem, é conversa fiada, né? É mentira. É mentira. Se for verdade, a gente passa batido. Se for migué, você explica Certo. por quê. Tá. Certo? Então vamos lá. Político de cidade pequena é mais vaidoso do que político de capital? É verdade. 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 Aí eu não tenho nem como perguntar. A galera só aparece no seu gabinete pra pedir emprego? Não é verdade, porque até hoje ninguém foi no meu gabinete pedir emprego. Pede por fora. Pede Mas no já- WhatsApp. Mas no gabinete não. Já te ofereceram algo pra você mudar de voto? Sim, com certeza. E muito. Acontece demais. Muito. Me ofereceram muito dinheiro. Muito Olha. dinheiro, muito. Polêmica na cidade aí, ó. Muito dinheiro Mas mesmo. esse aqui não é o quadro pra gente escafunchar. A gente vai Sim. deixar isso pra um próximo episódio. Sim. Você se arrepende de alguma aliança que você fez? Sim, me arrependo muito. Sempre Me tem, arrependo. né? Então Sempre é verdade. tem. É, sim, verdade. Montemor ainda não sabe o que fazer com um vereador independente? Não. Verdade, ô Miguel? Verdade. Você acha que Montemor está pronta para alguém de fora da política tradicional ocupar a prefeitura? Alguém fora de Montemor? Fora da política Fora da tradicional, das política. famílias tradicionais de Sim, Montemor. sim. E deve. E deve. Montemor está pronta, E verdade. deve. Verdade. Então, Sim. e é isso aí, ó. Tá vendo? Não é tão difícil o quadro. Claro E nem é que não. polêmico, ó. Não. Nem é Tranquilo, polêmico. viu, gente? Vocês estão escutando bem aí? Tá saindo bem o som aí dele falando? Agora a questão é que a gente quer, todo mundo quer saber, porque a gente conhece o Josué das redes sociais, daí todo mundo quer saber como você mantém a sanidade sendo cobrado pela população e ao mesmo tempo sendo barrado pelo sistema. Meu, pode falar a verdade? Tem hora que Pode. dá vontade de sair correndo pelado no meio da rodovia. De verdade. Porque tem hora que você dá vontade de surtar. Aí você senta, respira. Porque hoje, assim, eu tô trabalhando praticamente 24 horas, né? Porque não é só na rua, é no WhatsApp, é no Messenger, é em tudo. E às vezes ainda eu levo umas fumadas, eu levo umas encarcadas, porque as pessoas falam, ó, meu, eu tô bravo com você. Eu falo, mas por quê? Porque você não me respondeu no Facebook, no Messenger. Eu falo, tá bom, vamos lá ver agora. Aí eu entro no meu Messenger, não tem, ele não tá lá. Sabe por quê? Eu tenho 7 Facebook, 7, 8 Facebook. Ele foi no Facebook que eu não tenho nem acesso no Messenger. Aí eu tenho que explicar, entendeu? Ali aquela situação certinho pra não deixar a pessoa chateada. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter muito pé no chão, você tem que ter muita paciência, né? Porque você tem que separar o trabalho, a política, a família, tudo você tem que separar. Você não pode levar o que acontece lá fora pra dentro de casa, misturar pra família. Então você tem que ter um discernimento, você tem que ter uma cabeça, né? Então, às vezes eu tenho que respirar e falar, senta, Josué, acalma pra você não surtar. E meia-noite aparece aquelas emergências, né? Que é o meu gato subiu na árvore, né, vereador? Como se você fosse do corpo de bombeiro aqui, né? Meu, olha, cada coisa que me acontece, olha, hoje eu sou vereador, detetive, psicólogo, médico, advogado, fisioterapeuta, o que você imaginar eu sou. E não é meia-noite, é 2 horas da manhã.
É 3 horas da manhã. Hoje eu tô fazendo o quê? Eu tô colocando meu celular no silencioso pra me dormir. Senão eu não consigo dormir. Você entendeu? Se Nossa, eu não fizer imagino. isso. Aí o que que acontece? Eu tenho que tomar cuidado, porque no outro dia, se eu não tirar do silencioso, aí começa, a partir das 7 horas da manhã começa. Eu tenho que tirar do silencioso, bem de manhãzinha, pra mim poder atender as pessoas. E aí ir refazendo Não, toda aquela lista. detalhe. Quando eu saio de manhã pra fazer atendimento, pra fazer fiscalização, quando eu volto na hora do almoço pra me almoçar, eu sento ali com o prato do lado e vou respondendo aqui, comendo e respondendo no WhatsApp. Porque eu passo mais ou menos por dia de 1 a 2 horas respondendo as pessoas no WhatsApp. Nossa. E você tem que responder. Porque se você não falar pelo menos assim pra pessoa, olha, eu vou tentar te ajudar. Uma justificativa, Se né? você não der, um político ele tem que ser assim, ele tem que dar uma justificativa pra pessoa. Ele não pode simplesmente ignorar as pessoas. Por que que o político ele é tão simpático e tão amoroso com as pessoas em época de eleição? E por que que ele não pode continuar sendo assim fora de época de eleição? Afinal de contas, ele foi eleito. Pra isso, né? Aí que ele tem que dar uma atenção a mais para as pessoas, que as pessoas são carentes de políticos hoje. Que os políticos, na realidade, o político, ele quer usar as pessoas como se fosse algo descartável, que chega Sim. em época de eleição, ele vai lá, ele abraça, ele beija, ele bebe café, ele dá sorriso e depois ele some. E passa 4 anos e as pessoas, elas são carentes Sim. desses políticos, sem ser época de eleição, dar essa atenção para essas pessoas. E às vezes ela não quer nenhuma ajuda, Não, quer não. só atenção Só mesmo. quer atenção. Bom dia, você tá bem? Ó, vou te falar uma coisa pra você aqui, que não faz parte do roteiro, mas eu vou te falar. Quando eu tava fazendo a minha campanha, eu tava lá no Jardim Paulista, na entrada do bairro, e eu fui, dei um abraço numa senhora. Eu dei um abraço. Eu falei, dei um abraço aqui em mim, dei um abraço nela, um beijo. Falei, olha, obrigado. Ela falou, eu não volto aqui, não sei o que. Eu falei, não tem problema, tá? Importante que você vai levar o meu abraço pra sua casa. Olha só como que é as coisas, gente. Essa mulher foi embora, passou um tempo, a filha dela chegou e falou assim, eu votei em você pelo que você fez com a minha mãe lá num dia no ponto. Eu falei, o que eu fiz? Porque você deu um abraço nela. Você deu um abraço na minha mãe, mesmo ela não votando aqui, você deu um abraço nela. E eu votei em você por causa do seu gesto. Olha só. Incrível, né? Incrível. Agora vamos lá. Você já sentiu resistência por não vir da elite política da cidade? Meu, eu sou praticamente um excluído. Sempre fui. Entendeu? Sim, o patinho feio. Por quê? Quem que é o Josuel? Um cara ex-morador de rua, sem muito estudo, entendeu? Um cara que chegou aqui na cidade como morador de rua. Quem é esse cara? Quem que nós temos que dar de moral pra esse cara? Ele não é nada. Como que ele pode ser muito mais, assim, querido e às vezes até, vamos dizer assim, Respeitado? respeitado do que nós que somos político aqui, nascido na cidade? Meu, é isso que as pessoas aí começam a fazer o quê? Maltratar, excluir a gente, né? Então, assim, só que isso não me afeta, viu? Porque eu sou sincero, eu prefiro andar no meio dos pobres, vamos dizer assim. Sentar no chão ali, comer ali junto, comer pão ali com manteiga, comer ali com o prato na mão. Eu gosto de liberdade. E liberdade você só encontra com pessoas simples, pessoas humildes. Com pessoas que é muito assim, sabe? Que se sente o rei. Você nunca vai ter essa liberdade de ser você. E hoje, eu incomodo muita gente aqui porque eu sou eu. Sim. Esse aqui sou eu. Agora a outra lá, ó. Essa aqui vai doer, hein? Mas aqui a pergunta dói, mas a resenha cura, vereador. Tá bom. Já se sentiu usado por algum partido ou liderança? Claro! Muito usado. Eu fui usado Quer dar aqui uma na arroba? cidade. Eu fui usado nessa cidade aqui, meu. E olha que eu achava que eu era esperto. Esperto coisa nenhuma, meu. Fui usado, manipulado. Nunca pensei. Hoje eu olho pra trás e falo, como que eu pude me deixar levar por essa manipulação? Como eu pude deixar me levar e ser enganado tanto tempo?
Hoje, mas tudo é uma lição na vida da gente, uma aprendizagem. Hoje a gente já tem, né? Mas lá atrás, e quando eu digo isso, eu não falo para as pessoas não confundir aí de casa, viu? Eu não falo de 2020 pra cá, não. Eu falo de 2020 pra trás, que eu fui usado, que eu fui enganado. Ah, mas um homem velho, barbado, vai ser enganado? É enganado. Quando você se sente o esperto, o bambambam, bam, bam, tem gente melhor, mais esperto que você. E que passa a perna em você. Oh, isso aconteceu comigo. E olha que eu vou falar uma coisa, viu? Quando eu acordei, eu falei, graças a Deus, meu Deus é bom. E hoje eu tenho isso daí como uma aprendizagem na minha vida. Saiu tarimbado, né? Sim. E tudo isso é pra gente, já usou um pouco dessas polêmicas pra entrar no quadro O Contraditório. O que vai acontecer? Você precisa defender uma ideia contraditória e vamos fazer as provocações. Sim. A primeira é o quê? Aí você vai só defender esse tema que é do eu vou... sininho. A do sininho é a sequência, mas a primeira você vai defender essa afirmação aqui, ó. Defende pra gente, que mostra o seu poder de convencimento ali dentro da Câmara, dentro da tribuna, ali com seus deputados. Defende pra gente o voto obrigatório como se ele fosse a coisa mais incrível do mundo. Olha, o voto obrigatório, ele está em conjunto com a democracia. Com a democracia. O brasileiro, ele tem muito com ele que se ele não for obrigado, não é bom para ele, não vai resolver o problema dele, né? Então, assim, tudo que é obrigado no Brasil tem mais valia, tem mais valor, né? Vamos dizer por aí, tem mais valor e é mais atrativo, né? Essa é a grande realidade. Beleza. E aí, galera? Convenceu vocês? Aqui a gente acha que ele passou. Então, se ele convenceu vocês, é o que vale. Agora a gente vai pra do sininho. Esse negocinho aí. A do sininho é o quê? Você vai convencer a gente que a velha política, os coronéis de cidades do interior ou da nossa cidade, eles são essenciais para governabilidade da cidade. Sim. Você vai começar defendendo, quando eu trocar o sininho, você vai mudar de ideia e não vai defender mais essa causa. Beleza. Tá bom? Entendeu qual que é o tema? Entendi. A velha política é essencial para governar. Sim, a velha política ela é maravilhosa, né? Ela governa de uma forma que ela consegue, ela tem mais experiência, né? É conversa fiada. Isso não existe. Na minha opinião, tem que trocar, tem que ser tudo novo, entendeu? Esse negócio aí de passa pra filho e pai, pai e filho, entendeu? Na realidade, o que a gente tem que entender é o quê? O pai sempre vai trazer experiência pro filho na política dele. Conversa, porque muitas das vezes, claro que não são todas as questões, mas o pai também não vai, o filho não vai seguir o exemplo do pai. E aí tem essa questão também, né? Então essa é a grande realidade também. Parabéns, vereador. Caralho, coloca de Mandou muito bem. Mandou muito bem. Lembrando a todo mundo que aqui, vereador, nós somos superior, tá? O nosso espaço é superior à Câmara Municipal. Aqui a sua imunidade é maior total. é total, é maior do que de lá. Porque ninguém vai pegar, fazer corte dessas falas aqui e colocar, porque ninguém leva a gente a sério. Quem quiser fazer algum corte desse daqui da gente, aí é brincadeira. Tanto que tá ao vivo aqui, né? Ninguém leva esse canal. Vivo. Então a imunidade é tranquila porque ninguém leva esse canal a sério. Então é o que vale. Olha que as pessoas aqui levam a sério. Vereador, agora a gente vai continuar o nosso bate-papo, que é o seguinte. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória até agora? Meu do céu, que pergunta. Essa de todas é a pergunta que... A minha trajetória... Isso, o que mais te marcou até agora? O que mais me marcou até agora? Se foi você pegar o seu diploma, foi a sua posse, se foi quando a urna abriu, se foi alguma coisa da sua família. Olha, cara, são tantas emoções. Roberto Carlos.
Meu, olha, eu de verdade, estar como vereador hoje, pra mim, é um sonho. É um sonho que reacendeu a partir dos anos de 2017, ali, 2018. E quando eu estava ali reunido, junto com os meus eleitores, né? Na casa de eleitor, eu fiquei aguardando o resultado das eleições, os resultados das eleições na casa de eleitores, de pessoas comuns, que não Sim. era a minha família, que não era, né? E as pessoas choravam ali comigo. As pessoas que estavam à minha volta choravam quando viu que eu fui ficando para trás na contagem. Décimo 14, 15º, 16º, 17º, foi indo, ficando bem longe. As pessoas começaram a chorar ali. Não acredito, não pode ser, não acredito. Ali me deixou muito impactado, emocionou muito, porque eu vi que as pessoas torcia para mim, aquelas pessoas, porque tem muitas pessoas aqui na cidade de Montemor que de fato torceram contra mim. Foram marés contra mim, né? Mas também teve muitas pessoas que foram vento para me empurrar, para me chegar onde eu cheguei. É claro, sem esquecer do nosso Deus maravilhoso, porque se eu estou aqui hoje como vereador, é porque o meu papai querido, Jesus, meu Deus maravilhoso, permitiu que eu estivesse aqui como vereador. Porque eu sempre falei com Deus nas minhas orações: Deus, eu quero ser um vereador diferente. Eu quero fazer, o Senhor sabe do meu coração, mas se não for a sua hora. Em 2020 eu entendi isso, tá? Eu entendi quando na minha oração eu falei: Deus, se não for a sua hora agora, que eu não seja vereador. Mas se for, me conceda essa benção, né? Porque o senhor tem visto que eu tenho lutado tanto, que eu tenho me dedicado, que eu faço com amor. E não é pela política, mas para fazer mais como político. E quando chegou agora 2024, né? Aí Deus falou no meu coração assim: você vai ser vereador. Tanto que quando as pessoas vinham conversar comigo, Kelly tá aqui do lado, aí eu falava assim: eu vou ser vereador. Eu vou ser, você lembra? Eu falava: dessa vez eu vou ser vereador. Então, para mim foi muito marcante, impactante. Por quê? Por causa de pessoas que estavam do meu lado ali, que torcia por mim. Eu estava com pessoas que estavam torcendo para mim, né? Até quero mandar ali um alô para Suzana lá, que nesse dia eu estava ali, pro Demir, que eu estava junto com eles. Foram pessoas ali que estavam junto comigo torcendo por mim. E claro, minha família que estava do meu lado ali, e todos que estão assistindo aí, né? A Kelly me ligou e um monte de gente, cara, muita gente assim. Assim, muitas pessoas não acreditavam em mim. E muitos que me julgaram, me criticaram, hoje entram em contato comigo e falam: cara, eu te critiquei um dia. Eu te julguei pela capa. Hoje eu vejo como você tem sido dedicado, como você quer trabalhar pela nossa Montemor. Você tá apoiando a sua cara, você tá se arriscando. Mas aí eu falo: eu nunca fui oportunista. Eu nunca quis subir degraus usando as pessoas. Eu nunca fiz Sim. isso. E digo mais: eu nunca me promovi para poder chegar até onde eu cheguei. Eu sempre fiz o que eu fiz de coração, de puro coração. Bacana. Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, mas eu vou refazê-la mesmo assim. Você se sente representado mesmo pelo povo de Montemor? Bem, eu me sinto representado pela grande maioria e pela minoria que eu sei que não se preocupa com a cidade de Montemor. Eu tenho certeza que tem uma minoria aqui na nossa cidade de Montemor que a preocupação dela são coisas pessoais para ela. Aquilo que vai satisfazer a ela, satisfazer o seu ego, satisfazer os seus objetivos pessoais, não a cidade num todo. Né? Eu acho muito bonito. E tem que ser mesmo. As pessoas têm que cobrar os seus direitos, as pessoas têm que reivindicar os seus direitos. Né? Mas as pessoas se esquecem que, além dos seus direitos, temos os deveres a cumprir. Sim. Né? Então, essa é a realidade. Se você tivesse que escrever uma carta para você mesmo, lá atrás, quando decidiu se candidatar, o que você diria? Meu, uma carta pra mim. Cara, se fosse pra outra pessoa, eu até sabia pra quem responder. Mas responder, fazer uma carta pra mim lá atrás, quando eu me tornei vereador? Não, Ou quando quando você decidiu se candidatar. eu tenho que escrever essa carta agora? Não, o que você Não. diria nessa carta?
Vamos lá, vamos repetir a pergunta. Eu entendi. Se você tivesse que escrever uma carta para você mesmo, lá atrás, quando você decidiu se candidatar, você não era vereador e falou, vou me candidatar a vereador. O que você diria para você? Olha, Pro Josué lá do passado. eu mudaria algumas atitudes minha, né? Eu eu escreveria assim, olha, vai mais devagar, tenha mais paciência, mais calma, entendeu? E muda esse jeito seu. Porque muitas vezes, esse meu jeito, eu sei que é um jeito autêntico, mas incomoda as pessoas. Muitas vezes a forma que você fala, a forma que você gesticula, incomoda as pessoas. Você acaba sendo odiado pelas pessoas que às vezes nunca nem te viu, pelo fato de você se gesticular, pelo fato de você se posicionar com a sua fala. Isso incomoda as pessoas e faz muitas vezes as pessoas criarem ódio de você. É o que aconteceu aqui no estádio de Montemor. Por eu ter esse jeito autêntico, esse modo de falar, esse modo explosivo, esse modo de falar alto, que eu converso com as pessoas, aqui nós estamos falando, eu estou falando alto, não precisava nem de microfone. Mas tá ótimo. Então, tipo assim, esse jeito às vezes incomoda as pessoas e faz com que você crie inimigos só pela forma de falar. Porque as pessoas muitas vezes hoje elas não querem que o outro seja autêntico, que ela seja ele mesmo. As pessoas hoje, infelizmente, também não vou generalizar e dizer que são todos, mas a sociedade ela está acostumada hoje a viver de aparência, a ver pessoas de aparência e não autenticidade. É aquela coisa, né? Igual você falou, né, vereador? Jogar a pessoa pela capa, né? Nem foi conversar. E cidade pequena tem isso, né? O teu nome, às vezes, chega numa roupagem que já fizeram pra outra pessoa sem a pessoa nem saber quem é você. A hora que você vai conversar com a pessoa, mas eu nunca imaginei que você fosse assim. Nunca imaginei. A gente se conheceu um pouco ali dentro da Câmara, a gente acabou se conhecendo, eu conheci a Kelly, a gente bateu um papo, a gente já bateu alguns papinhos ali também. E a imagem é diferente, né? E assim, aqui a gente gosta de um negócio, que é o quê? Falar a verdade sem medo de perder seguidor. Sim. E, cara, você tá exatamente isso. Quem te conhece, que foi quem te colocou lá, né? Quem te conhece te colocou lá por Pelo você jeito ser que eu quem sou. é. Exatamente. E aquele Josuel da rede social, aquele Josuel que fez escola no Luiz da Atena, né? Aquele Josuel ali da rede social é um Josuel que você precisa ser para poder cobrar algo ali, né? Isso não significa que aquele Josuel você é numa conversa numa lanchonete, batendo papo com um colega, com um amigo, com um morador, com um cidadão, né? E então, eu falo mesmo, eu falo para minha esposa, amor, eu preciso mudar esse meu jeito de falar. Eu preciso colocar um botão para abaixar o volume. Porque eu começo a conversar com as pessoas, daqui a pouco a minha voz está lá nas alturas, parece que eu estou brigando, o meu tom de voz aumenta, parece que eu estou discutindo, parece que eu estou sendo arrogante com a pessoa, parece que eu estou sendo ignorante com a pessoa, mas não é. Aqui dentro do meu coração, eu estou totalmente calmo. Só que aqui fora, eu estou afobado em falar. Sim. E o que que acontece? É o que você disse. Aqui, as pessoas que me conhecem, aqueles que votaram em mim, aqueles que me seguem, aqueles que são meus seguidores, é por justamente eu ser desse tipo. Então, eu nunca fingi ser outra pessoa. Eu sempre deixei bem claro, nas eleições, eu falei, quem quiser votar em mim, que vota pelo meu jeito, quem não quiser, meu, quem não vota, vai lá e vota naquele que fala mansinho, bonitinho. Eu sinto muito, eu não vou mudar o meu jeito para poder ganhar voto de alguma pessoa ou para poder ganhar seguidor. Não vou, porque até tantas pessoas falam pra mim, cara, por que você não faz um YouTube, não entra no YouTube, você vai ganhar muito dinheiro, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tô preocupado com isso, cara, eu não tô preocupado com isso. Mas, meu, olha só as redes sociais, já bomba, imagina no YouTube. Eu falei, cara, eu não tenho essa ambição de ganhar dinheiro com isso, com o que eu faço. Eu só quero fazer o bem e ter sucesso naquilo que eu faço de bom para as pessoas, só isso. Agora, a repercussão, ela é automática.
Ela é automática. Sim. Entendeu? Não é que eu vou ali fazer para poder viralizar isso aqui. Não, você quer ver uma coisa? Acho que foi 2022, eu fiz um pedido em uma página. Eu tinha 2.000 seguidores numa página minha. Olha só. E eu fiz, no desespero, eu fiz um pedido chorando na minha página, pedindo oração pro meu irmão, porque meu irmão estava entre a vida e a morte. Desenganado pelos médicos. Eu me vi tão desesperado que eu falei assim, a única maneira agora que eu creio no poder de Deus, na oração, eu falei, peguei o celular na mão aqui e falei, eu vou pedir oração pro meu irmão. Catei aquele celular, liguei ali, do jeito que tava na live, e falei, gente, pelo amor de Deus, chorando, eu não contive o choro, meu irmão tá entre a vida e a morte. Meu, aquele vídeo alcançou 4 milhões de visualização, 10 mil reações, não, minto, 50 mil reação, 10 mil comentários, e a página foi para 125 mil, 127 mil seguidor, de 2 mil. Então, foi espontâneo ali para pedir uma oração, entendeu? E o resto é Deus que faz. Agora, vereador, a gente vai fazer um quadro. Entende de carro, vereador? Mais ou menos. Pra gente sair um pouco da política, depois a gente pode até retornar. A gente vai fazer um quiz com você, que é o seguinte. Os 10 carros usados, tá? Não são carros velhos, relíquias. 10 carros usados que mais foram vendidos no ano passado. Você vai falando e eu vou gabaritando aqui. Marca de o nome do carro. O nome do carro? Nome do carro. Aí a gente vai te dando dica, tá? Pra poder gabaritar esse daqui. Vai lá, pode falar um. Gol, Polo. Número 1. Gol número 1. Polo não tem. Não tem? Não. Então já errei. Então, Fusca. Não. Corolla. Corolla tem, o número 7. Honda. Honda não tem. Não tem. Honda Civic? Não tem Honda, não nem tem Civic. Honda, não tem. Palio? Palio é o número 3. Onix? Onix, número 4. Deixa eu ver. Mais aqui. Meu. Vou dar uma dica. Aquele que tem escada em cima. Nossa, Fiorino. Não, vereador. Não é o furgão, é aquele modelo, mas não é o furgão. Saveiro. Saveiro não tem. Fiat Uno. Uno é o 5. É o número 2 aqui da lista. Ó, já foi Gol, já foi Uno, já foi Palio, já foi Onix. Corsa não tem. Corsa não tem. Tem um da Chevrolet aqui, mas não é o Corsa. Fusion. Não. Fusion é caro, vereador, ainda. Verdade, é caro, né? É popularzinho. É popularzinho. Deixa eu ver aqui, então. Meu Deus do céu, na hora a gente perde até. Ajuda aí, gente, vocês estão assistindo aí. Fala o nome de um carro aí pra mim aí pra ajudar aqui. Eu vou ficar aqui noite Vai inteira. pegando cola aí, ó. Me ajuda aí, Kelly. Dá uma força aí. Brasília! Não, tem? Muito antigo. Carrinho bom que eu gosto. Foram vendidos ano passado. A turma aí que não tem tanto poder aquisitivo comprou. Deixa eu ver aqui. Monza? Não, Monza é antigo. Creta tem? Creta não tem. Não tem. Carro usado. Carro usado. Não, Isso aí é carro daí é carro caro. Carro caro. Fox. Fox tem. Número 10. Aqui, tá me ajudando. Número 10, Fox. O Victor Alexandre me ajudou. Celta, número 9. Vai ajudando aí, gente. Me ajuda aí, porque. Então, valeu, hein? Vai me ajudando aí. Vai me ajudando. Aquele carro de dentista lá, que dentista gosta. Vai lá, gente, me ajuda aí, porque sumiu da minha cabeça aí, carro, marca de carro. Não, Prisma já foi. Prisma não. Prisma que a Rosângela falou Prisma, não tem. Quem mais aí vai me ajudar? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Me ajuda, correndo. Compartilha aí para as pessoas me ajudar. Porque a Rosângela falou DEC, DQI, DQV, DKV. Não, é muito antigo. Muito Tem antigo. que ser carro mais ou menos. Vai me ajudando. Compartilha aí pra alguém que entende carro. Renault bem na hora aqui, o Victor Alexandre. Não, Renault não tem. Não tem. Não tem, na marca Renault não tem.
Ó, vocês acertaram certo. Vocês acertaram o Gol, Uno, Palio, Onix. Acertaram o Corolla, o Celta e o Fox. Falta o número 8, falta o número 6 e falta o número 5. Vai lá, gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus, vai, me ajuda aqui. Tô dando dica, hein? Aquele carro de dentista. Dentista adora esse carro. De dentista? Que carro de dentista, meu Deus do Da céu. Hyundai. E aí, gente, carro de dentista? Peugeot não tem. Peugeot não tem. Bom, o Prisma já foi. Ó, tem mais um do Celta já tem mais foi. um da Ford aqui, tá? Pois Não, muito caro aí é ainda. carrão, aí é carrão. Vocês não sabem mais de marca de carro, gente? Vocês estão pior que eu também. Deixa eu tirar um pouquinho pra cá. Vamos lá, me ajuda aí, porque agora eu não lembro de carro aqui, porque eu só lembro Ó, de carro vou dar assim, vou dar uma Fusca, dica. Aquele que era uma baratinha, a turma chamava de baratinha. É, tem um carro que a turma falava que era uma baratinha, uma HB20. Joaninha. HB20, Ô, acertou. Número 5 é o obrigado, é o de dentista. Obrigado, Edmilson. Yaris não. Yaris ainda é caro. Sandeiro. Sandeiro não. Ford K. Ford K, sexto. Opa, obrigado, Rosângela. Falta um. É da só. Ford também. É da Ford Obrigado, também. Rosângela. Salvou a pele aqui, hein? Obrigado, Edmilson, Cirilo. Tem mais aí, me ajuda aí, gente, com a marca de carro. Tem um aqui, ó, da Ford, galera, que acertou. Fechou. Acertou? Fechou? Fiesta, número 9. Fechou. Aí, ó, fechamos aqui, ó, tá vendo? Não foi tão difícil. Não foi. Meia Mas hora. obrigado, gente. Se fosse vocês, eu ia ficar aqui a noite toda. Agora a gente vai pro nosso outro quadro, que é o quadro de respostas rápidas. Agora vamos testar Nossa. se o vereador é bom na tribuna de fala ou se ele é bom de raciocínio também. Nossa, meu Deus. Você tem 3 segundos para responder o que a gente vai estar passando aqui, tá? É direto e engraçado. Monte mora em uma palavra. Minha casa. Seu maior erro político. Fala alto. Uma promessa que você nunca deveria ter feito. Não fiz. Não tem. Política ou religião? Meu Deus do céu. Os dois. Os dois caminham juntos? Os dois caminham junto. A política é bíblica. Quem você não chamaria pro churrasco? Quem eu chamaria pro churrasco? Meu Deus, não pode falar nome, né? Pode, claro que pode. Não É melhor vou ainda. falar, briga. Vocês estão aí doidos pra falar nome, né? Tem um monte que eu não chamaria pro churrasco. Mas eu não posso falar nome, gente. Vocês quer que eu fale o nome? Se quiser, eu falo o nome aqui. Não, deixa quieto. Ó, Uma mulher, eu não chamava. já vamos preparar o corte. Josué Conceição não chama uma mulher pro churrasco. Não é você, viu, Kevin? A assessora, ó, pra quem estiver assistindo, pra quem estiver assistindo aqui, ó, fica sabendo que é a assessora que tá ali, ó, falando pro vereador não fala, A Kelly eu chamo pro meu churrasco. Mas tem uma mulher que mora aqui, se bem que tem mais de uma, né? Mas tudo bem, tem que escolher uma. Agora você entrou lá na Casa do Poder Legislativo. Um vereador que te surpreendeu positivamente. Um vereador que me surpreendeu positivamente. Rapaz, espero que não gere ciúme, hein? Falando, hein? O Beto. O Beto, presidente da casa. da casa me surpreendeu com algumas atitudes dele. Foi bem coerente. Foi. Agora uma coisa que é o seguinte, o que ninguém sabe sobre o Josué. O que ninguém sabe, meus segredos mais obscuros. Meu Deus, deixa eu lembrar, são tantos. O que ninguém sabe sobre eu. Exato. Um segredo que você pode contar. Meu Deus, só um. Se você dorme de samba canção, entendeu? Deixa eu ver aqui. Qual que é o meu segredo? Meu segredo. Gente do céu, vocês não vão zoar eu aí não, né? Né, Lorena? Você não vai me zoar aí não, né? O meu segredo. Come muita pimenta. Eu tenho tanto segredo. Mas não posso falar, né? Dá B.O. Que dá B.O. Segredo. Ó, o Cirilo já tá revelando aqui, ó. Mas tanto Cirilo, segredo. manda no nosso privado depois. É tanto segredo. Tanto segredo. Olha, tem um segredo que eu
Deixa eu ver aqui. Não precisa ser um segredo, tá? É uma coisa que a população geral não sabe. Que ninguém sabe, que eu nunca falei ao vivo. Eu falo com a minha mulher, eu brinco com a mulher, eu chamo café de Tefel. Tefel. Aí, tá valendo. Eu falo pra ela, quero Tefel. Entendeu? Tá vendo? Tá valendo. Ninguém sabe disso aí. É a primeira vez, hein? Vocês não espalham, tô avisando. Não posso falar. Ah. O direct é protegido. Vereador, a gente tá indo pra reta final. E aí, deixaram uma pergunta. O MC UR deixou uma pergunta pra você. Você vai deixar sua pergunta pro próximo convidado depois. Sem saber quem é o próximo convidado, vai fazer uma. Espero que essa pergunta não seja decente. Ó, essa aqui eu achei mais tranquila. A pergunta dele foi mais difícil. A sua é mais tranquila, ó. Qual foi a pior sensação que você já teve de alguém? Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Não, pra muitos Qual seria é a- tranquilo. Pro Sim. vereador, eu não sei se vai ser tão Meu, tranquilo essa pergunta, né? Caramba. É tantas pancadas que eu já levei, cara, que eu achava que era uma coisa e era outra. São tantas sensações que eu tive e depois não era aquilo. Mas foi várias, viu? Na amizade. Qual foi a pior sensação que você já teve? Já teve raiva, rancor, ódio, A sensação- vontade de ó, pegar pelo ó, pescoço a pior até? sensação que eu tive, a pior sensação que tive foi até surgir vingança no meu coração quando eu fui enganado. Eu fui enganado, sabe? Fui usado. Ali fui usado. E quando eu descobri que eu fui usado, enganado, feito de massa de manobra, manipulado, ali a pior a sensação, eu tive uma pior a sensação era pegar e arregaçar. Aí eu falei, não posso. Mas aí depois eu entreguei nas mãos de Deus e aquela sensação passou. Graças a Deus. Vereador, agora, se você quiser usar essa câmera aqui para dar um recado pra galera, mandar um abraço, falar suas redes, apesar que a sua rede já tá aparecendo aqui ou aqui, em um cantinho tá aparecendo a sua rede do Instagram, lá na tela da galera, mas fica à vontade. Olha, primeiramente, mais uma vez, quero aqui agradecer a Deus por me proporcionar esse momento, por eu estar aqui, né? Agradecer a minha família, que é a minha estrutura, a minha base. A Kelly, que tem aí meu braço direito também, meu trabalho. Agradecer por esse momento, essa oportunidade que você está aqui. Gostei muito, estou à disposição. Bola aí. Agradecer cada um de vocês que compartilharam esta live, que curtiu, que está aqui participando, interagindo. Agradecer cada um de vocês, que Deus possa derramar bênção na vida. E vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Alex Viber, Alex Viber. Leco Vibe. Leco Viber. Então eu quero aqui agradecer aqui o podcast do Leco Viber por ter me convidado, por me trazer aqui. Foi muito gostoso, muito gratificante. Cara, legal mesmo, gostei. Curtiu? Foi Tá divertido? De parabéns, tá? Tá de parabéns aí com o seu programa, com a, né, com aqui com a, com esse jeito de você interagir. Sensacional, tá de parabéns. Todos vocês aí, o menino que tá lá na contenção, como é que é o nome dele? Não pode Kaique. esquecer, o Kaique, obrigado. Ele tá ali só no computador aqui, ó, só na manobra lá, né? É isso, gente. Deus é bom, né? Deus é bom. Só de nós estarmos aqui respirando, nós já temos que ser grato a Deus. Alex Simplício, muito obrigado, tá? De verdade aqui. Eu tava até conversando com a Kelly, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ter te conhecido, assim, mas por esses dias eu tenho conversado, conhecido Sim. sua pessoa, né? Eu fico muito feliz de poder ter conhecido você pessoalmente e tô à disposição. E é isso, gente, né? Eu também. E é isso, galera. Deixa eu virar aqui um Ele veio. Deixa eu voltar aqui, daí a gente já continua. E é isso, galera. Ele veio lá das ruas direto pro centro de decisões de Montemor. Trocou o silêncio da infância pela responsabilidade de representar uma cidade inteira. Josué da Conceição,
passou pelo Vibes e mostrou que nem todo político fala enrolado. E se curtiu esse papo, você já sabe, comenta, compartilha e se inscreve, porque aqui a política não é filtro bonito, é zoom no que ninguém quer mostrar. Falou!